trânsito em Lisboa. Muito bom dia, Pedro. Já estamos a sobrevoar a margem sul, com fila na Baixa de Corroios para a 25 de Abril, mas deixei para trás a fila já na A5, dentro da Praça da Portagem em Carcavelos e sempre com paragens até à zona de Porto Salvoeiro, Estádio e Linda a Velha. A Marginal também já ultrapassa o Passo de Arcos. É uma manhã muito difícil, Pedro, na Calçada de Carris. As obras que têm decorrido nas vias onde houve um rebentamento de uma conduta de água permanecem e continuam, e é por isso todo o trânsito afunila e já anda muito mais devagar a esta hora, sobretudo a partir da Póvoa de Santo Adrião em direção à passagem final do Canadá, mas depois começa nas Torres de Lisboa para o Campo Grande e o eixo norte-sul não está fácil para a Católica e para a zona da Praça de Espanha. Esta hora, filas, essas complicadas, ainda na Autostrada na zona da área de serviço do Seixal e naturalmente também na Autostrada de Cascais à frente da portagem do Carcavelos. Quanto ao Grande Porto, já estão resolvidos os problemas na A4 zona do Altar, também já mais rápido a Autostrada do Norte, mas o nosso Santo-Vídeo não está fácil. O trânsito que continua intenso esta manhã nos acessos do Campo Sul e da Caparica para A2. Na A2 a fila agora na zona de Corroios para a ponte 25 de Abril. Na estacional, as maiores dificuldades entre Rio de Moura e a Reta dos Comandos, também nas saídas de Massamá até a Luz, depois em Pinamanique. Para circular nos dois sentidos da segunda circular e na zona de Valfigueira. Também intenso no C2 para Servida, na A5 entre Carcavelos e Linda a Velha, na A8 e C22 para Lumiar. Continuam os trabalhos na calçada de Carris, em direção ao Lumiar. O trânsito... São 8 horas da manhã. Nas estradas do meu país, tenho a imagem de um povo eternamente atrasado. À entrada das cidades, está desenhado o retrato de um país desorganizado. À noite, a caminho de casa, vejo um povo irremediavelmente cansado. Não há economista nem matemático capazes de calcular o prejuízo que isto representa. Assim desperdiçamos as nossas vidas. É nestas cidades que vive hoje a maioria dos portugueses. O dia começa muito cedo. Levanto-me às 5 da manhã, entretanto arranjo-me, tomo o meu pequeno almoço, depois começo por preparar as coisas para os meus filhos. Faço o pequeno almoço, ajeito o almoço para o meu filho porque vem almoçar a casa, porque ele é um bocadinho preguiçoso e não pode almoçar na escola. Depois eu levanto-os a eles os dois, entretanto isto são 6h30, está na hora de eu sair com o meu pequenino, porque eu vou a pé, tenho que o levar para o infantário, no qual tenho que estar às 7h10 no infantário para o poder deixar. Assim que deixei o meu filho, já são 7 horas, tenho que voltar a correr para a estação da Póvoa para poder apanhar o comboio das 7h05, 7h10. Já estou dentro do comboio e vou até o meu local de trabalho, que tem um gabinete de estética em Lisboa. E depois? Depois chego, abro a loja, já tenho 2 clientes à minha espera, são 8 horas, começo o meu dia de trabalho. Faço por fazer o que elas têm, ou massagem, ou depilação, acabo por atendê-las 4, 5 antes de chegar a hora do almoço. Entretanto, é a hora do almoço, eu não paro, porque eu não fecho para a hora do almoço, estou sozinha naquela loja e fico sempre a trabalhar até às 6h30, que era a hora que eu vinha buscar o meu filho de regresso a casa. Só que, entretanto, agora o meu marido está em casa e que me auxilia nessa tarefa. Então ele vai buscar um miúdo e eu fico até às 8. Fico até às 8, apanho o comboio das 8h15, depois chego à Póvoa por volta das 20 para as 9, mais ou menos. Vou para casa, vou tratar então do jantar. Dou o jantar aos meus filhos. Eu bem gostava de estar mais tempo com eles, mas é impossível estar com eles porque os miúdos queriam sempre mais aquela atenção, mas eu também não tenho tempo para lhe dar essa atenção. Então são 9h30, 20 para as 10, está na hora deles irem para a cama, porque têm que se levantar cedo no outro dia de manhã, às 6h30 eles já estão em pé para poder sair de casa. Deito-os, eles adormecem e então está na hora de eu começar a fazer as minhas coisas, por arrumar a cozinha, passar a ferro,
tratar das coisas que uma mulher normal faz durante o dia, mas como eu não tenho tempo, tenho que fazer tudo à noite. E então, depois chega a hora de eu me deitar. Estou super cansada, esgotada, e entretanto é 1 da manhã. 1 da manhã, adormeço. Então, quando é 1, 2, estou a ir para a cama. Depois levanto-me então por volta das 4h30, 5 horas, já estou em pé. Isto eu faço quer de verão, quer de inverno. Duro 3 a 4 horas por dia, para poder conciliar as coisas todas. Por que não vai morar para Lisboa? Assim, já pusemos essa hipótese, eu e o meu marido, só que as casas são muito caras em relação aqui à Póvoa. E depois é difícil, porque é difícil os infantários, não há escola para os miúdos, também é muito mais complicado e é tudo muito mais caro. Eu às vezes noto que os meus filhos sentem-se um pouco de a mãe não estar com eles. Sentem saudades minhas. Tanto que quando eu chego a casa, o meu pequenino, eu quero fazer as coisas e o meu pequenino não só quer o meu colo. Então tenho que aproveitar quando ele está a dormir, que é quando ele não sente a minha falta, e eu assim aproveito para fazer as coisas. Às vezes até começo a fazer as coisas à meia-noite e daí tenho que começar a fazer outras coisas mais tarde. Porque é para poder estar com ele e às vezes até sentar um bocadinho a brincar também com eles, porque eles sentem essa falta. Nós temos que fazer um pequeno esforço para poder ser alguém na vida, não é? E então termos também uma vida melhor para dar aos nossos filhos. Porque assim, os 2 filhos que eu tenho foi o que eu planeei. Mas se eu lhe puder dar 100, não lhe vou dar só 30. Então eu esforço-me muito em prol também deles, não é? Da família e deles. Quando chego à estação, a noção que eu tenho é aparecem tudo pessoas e sardinhas enlatadas, ou seja, são milhares de pessoas. Inclusive eu, quando vou para o meu local de trabalho, eu vou os meus 40 minutos em pé, porque não há um lugar para me sentar. Portanto, isso mostra a quantidade de pessoas que vão dentro dos comboios. E mesmo na rua, na estrada, também vê-se muitos carros. Portanto, isto está tudo muito... As pessoas andam envolvidas num stress tal que já nem sabem como sair, já nem sabem viver sem ter o stress, digo eu. É difícil viver na cidade. É um bocadinho complicado. Muito trânsito, muito stress, vê-se tudo a correr, às vezes batem-se umas nas outras porque umas vão atrasadas para o serviço, outras têm um compromisso, outras têm uma reunião e nota-se que o stress é muito maior e não há zonas também assim tão verdes como isso e nós precisamos dar também para respirar. A vida de Estefânia é semelhante à de centenas de milhares de pessoas que todos os dias saem dos arredores onde vivem para ir trabalhar nas grandes cidades. Nas cidades, vive-se melhor. Há mais igualdade, mais liberdade, mais bem-estar e mais oportunidades. Mas é muitas vezes uma vida difícil, feita de correrias e de esperas, de cansaço e de desalento. Esta vida urbana é recente. Em 1960, Portugal era um país rural. A maioria já não sabe como era há 40 anos. Tal como a Estefânia, nessa altura, os portugueses viviam no campo, com dificuldades e pobreza. As cidades eram muito pequenas. As localidades estavam separadas umas das outras. Viajava-se pouco. Muitas pessoas do norte nunca tinham ido a Lisboa, muito menos ao Algarve. Muitos alentejanos nunca tinham ido a Norte das Beiras. A primeira vez que vim a Lisboa tinha 20 anos. A impressão que me deu com que fiquei de Lisboa, não posso dizer que foi grande, porque não vi muita coisa, que a nossa visita dirigiu-se mais a ir ver o aeroporto. Talvez a partida dos aviões, aquele peixinho lá no ar, coisa assim. E vim com a minha mãe e o meu marido. E ficou com vontade de voltar? Fiquei com vontade de voltar, tanto que depois, mais tarde, voltei.
quando houve aquelas coincidências, não é? De eu ficar com o meu filho em casa e o meu marido ganhar, não chegar para nós vivermos, que eu vim viver para cá. Muitos portugueses nunca tinham visto o mar. Ainda nunca fui a uma praia. Já passei numa caminhonete carreira de excursão agora aí dos velhos. E até já passei ao pé dessas praias. Vejo que às vezes lá muita gente despida ao pé da água, mas ainda nunca lá fui. Só o que sei dizer é isso. Ainda nunca lá fui. Já os meus filhos eram crescidinhos, quando fui à praia. Ia ali a Santa Mar de Oeiras. Ia daqui na caminhonete até Lisboa, apanhámos a apanhar um autocarro para o Cais de Dré, depois ia no comboio do Cais de Dré para lá, assim, acima dos outros, até que depois, isto foi assim, uns anitos ainda, levava-se uma comidinha feita, um arrozinho de frango, que era a coisa que se comia fria, uma saladita russa, uma frutinha, coisas assim, e foi a primeira vez que fui à praia. Não havia transportes diretos entre o norte e o sul. Ir de um lado para o outro era difícil e demorado. Fazíamos à volta de 4 horas de Régua ao Porto, e com mais, por exemplo, a gente chegava ao Porto aí por volta das 8 da manhã e apanhávamos o comboio para aqui, chegávamos aqui às 5 horas da tarde. Às 5 horas, pouco mais ou menos, que a gente chegava aqui a Lisboa. Era o que a gente passava. No início, logo dos meus 10, 11 anos, íamos a pé. Portanto, ninguém nos transportava para o trabalho do campo como hoje é feito. Íamos a pé, uns 5, 6, 7 quilómetros a pé. Ainda comecei, no momento que eu trabalhei no campo, ainda era de sol a sol, ainda não havia às 8 horas. Depois é que começou. Depois eu e uma vizinha minha começámos a andar de bicicleta, mas isto foi um escândalo para a igrejinha, né? Éramos rapazes, éramos rapazões, bem, todos os nomes nos chamavam, nós começámos a andar de bicicleta. Mas pronto, isto depois começou-se a andar e hoje é o normal, qualquer pessoa andar de bicicleta. Quase 40% dos portugueses eram analfabetos. Poucos chegavam ao secundário e à universidade. As escolas não cobriam todo o país e as que existiam eram pouco acolhedoras, sem as boas condições que a maioria tem hoje. E aquecimento não tínhamos nenhum. O que nos valia, há sempre uma pessoa amiga, Em Oreia havia uma velhinha que estava todo dia ao lume. E essa velhinha, ela conseguia arranjar brasinhas e quando tinha as brasas, mandava recado que a professora fosse lá buscar. E então eu arranjava, tinha uma série de alguidares de barro, que tinha de ser, espalhados pela sala para as crianças se aquecerem. E depois brincávamos dentro da sala. Cantávamos, dançávamos, sempre dancei muito com eles, batíamos as palmas e aquilo tudo. Portanto, a maneira de aquecer, de fazerem movimento e ficarem mais quentes. Tal como Estefânia, as crianças abandonavam a escola e começavam a trabalhar desde muito cedo. Comecei aos 7 anos a ajudar a gado. A porcos, depois passei para ovelhas, depois passei para porcos outra vez. Depois, aos 15 anos, comecei a trabalhar. Por homem, em trabalho do campo, no corte, a trabalhar com bois, a cefarem. Fiz tudo um pouco assim. Tudo. Agora, os meus pais nunca foram à escola nenhuma, nem a minha mãe. Eu também não fui. Não me chegaram a mandar à escola. Os meus filhos foram estudar até que chegaram à 4ª classe e depois iam para ali trabalhar, apanhar tomate, cavarem nos arroz, fazer tudo para ganharmos para a gente, para comermos. Era a miséria. No tempo era a miséria. Agora já está um bocadinho melhor. Agora trabalha-se um bocadinho, ganha-se qualquer coisa mais. Comecei a trabalhar no campo logo aos 11 anos de idade. Portanto, no mato, arrancar o mato, como nós lhe chamávamos, aprender a montar trigo, aprender os serviços todos do campo.
Pronto, assim foi. Depois aqui na próxima da igrejinha começou-se a fazer os arroz. Eu comecei a trabalhar nisso do arroz, logo de muito pequena também, que trabalhava com o meu pai. Porque a minha mãe tinha um problema de coração e nunca mais trabalhou. Fui à escola, sim senhor. Não fiz a 4ª classe. Fiz só... Lá andei na escola, mas não fiz a 4ª classe, porque vim fazê-la aqui a Lisboa, com 20 anos de idade. O meu pai tirou-me da escola e obrigou-me a estar a trabalhar com ele. Havia dificuldades naquela altura. Muito comércio fazia-se em feiras locais, onde tudo se comprava e vendia. Em grande parte do país não havia serviços de saúde e educação, correios e bancos. Por volta dos anos 60, faltavam a água canalizada, a eletricidade, os telefones e os esgotos. Em cada 5 casas, 4 não tinham banho. 2/3 não tinham água. Menos de metade tinha eletricidade. Não é fácil imaginar hoje como viviam os nossos avós. Nem o que era à noite com candeeiro a petróleo, ou o que era ir buscar água ao poço ou à fonte. Já há 20 anos, o que é que era diferente aqui em Cerneiras? Diferente é uma coisa muito longa, uma coisa muito diferente agora. Mas porquê? Porque faltava-nos a luz, faltava-nos a água, faltava tudo. Faltava tudo aqui na Cerdeira, faltava tudo. E estrada tinha? E estrada, nada tinha. Antigamente era um povo desgraçado. No início dos anos 60, para fugir à pobreza, muitos portugueses abandonam o campo. Uns partem para a imigração. Os que ficam começam a trabalhar na indústria, na construção civil e nos serviços. Passam a viver nas cidades e no litoral. Com o fim da sociedade rural e a vinda para a cidade, os portugueses mudaram de vida. Com os novos empregos, as pessoas podiam viver melhor. No final dos anos 60, já havia mais dinheiro em Portugal. O mercado automóvel cresceu, as novas classes médias mudavam de casa, compravam carro e eletrodomésticos e começavam a fazer férias. Poucos rurais ou operários conseguiam chegar a estas novidades, mas uma parte dos portugueses acedeu então ao consumo de massas. Nos finais dos anos 60 e princípios dos anos 70, coincidindo um pouco com o período chamado do marcelismo, viveu-se nas cidades e durante uns anos um clima de euforia. Foram criados fundos de investimento, as classes médias jogavam na bolsa, surgiu um embrião de capitalismo popular.
Com a mudança de vida, as cidades cresceram rapidamente. As maiores cidades à altura, Lisboa e Porto, tiveram de acolher a população que saía do campo e, mais tarde, a que regressou das colónias depois da Revolução. Quanto é que a senhora tira de batata? Colhemos aí 800 quilos. 800 quilos? 800 quilos. Em cada colheita, é? Em cada colheita, porque a batata é só danaiano. A batata não dá mais aqui produção que danaiano. E então colhemos as cebolas, o tomate, a alface, os alhos. O que é que a senhora faz? Eu sou empregada de uma escola. Sim. Contínua de uma escola. Foi então que cresceram os subúrbios que conhecemos hoje. Loures, Amadora, Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Almada. Lisboa e Porto transformaram-se em grandes áreas metropolitanas onde vive hoje a maior parte da população. No resto do país, aumentaram as áreas despovoadas. Algumas cidades médias cresceram também. Aveiro, Braga ou Setúbal. Entre 1970 e 1990, o Estado e as autarquias fizeram um grande investimento nas infraestruturas. Hoje, a maior parte das famílias tem água, luz, gás e casa de banho nas suas habitações. Parece que foi fácil, mas foi um longo caminho percorrido com enorme atraso em comparação com os outros países europeus. Ao mesmo tempo, cresceram também os serviços e as instituições. Por todo o país, surgiram bancos, escolas, correios, serviços públicos. As localidades ficaram perto umas das outras. A sociedade ficou ligada. Mas o crescimento muito rápido das cidades trouxe consigo a desordem. Nasceu um país feio e difícil. Já em 1979 havia consciência desta situação. A Almada foi uma zona que cresceu demograficamente de uma maneira, de um momento para o outro, um salto extraordinário. E isto explica-se facilmente pela imigração das próprias pessoas do interior para uma zona industrial, vizinha de Lisboa, e que vinham aqui, portanto, à procura de melhores condições de vida. As estruturas, portanto, do Conselho não acompanharam de maneira nenhuma este aumento, portanto, populacional. Pelo contrário, cada vez se agravaram mais. Há, na realidade, procuraram várias pessoas, portanto, neste Conselho resolver o problema da habitação, da sua habitação, através da construção clandestina. A partir dessa altura, 75, meados de 76, começaram-se a verificar já outros casos. Portanto, quem der uma volta pelas zonas rurais do nosso Conselho, verifica que há construção nitidamente especulativa. Nós costumamos dizer aqui na nossa Câmara que quem quiser vir a Almada, quem quiser ver a forma como não se deve construir, é uma questão de vir à cidade de Almada. Até aos anos 80, construiu-se sem planeamento. Depois do 25 de Abril, já em 78, começam-se a referir os planos diretores municipais como dos grandes órgãos de gestão autárquica em termos estratégicos. Mas como a lentidão deste processo é muito inferior à forma como a cidade se vai desenvolvendo, não é? Nós só praticamente nos anos 90 é que tivemos os planos diretores municipais a funcionar. Já depois do território estar muito desregulado e muito desorganizado. Em 3 décadas foram construídas centenas de milhares de habitações ilegais. Lisboa e Setúbal encheram-se de barracas. Esta casa é sua? É minha, fiz com as fracas posses. E mora aqui com quantos filhos? Com 3 filhos, somos 5 pessoas. E porquê é que vem morar para aqui? Minha senhora, estou ordenada de 8 contos do marido, dá para ir pagar 4 contos de renda de casa e comer?
Eu acho que não. Olha, mas sabe que esta construção aqui é toda clandestina. Clandestina, ainda por cima ameaçam que vão deitar isto abaixo, a senhora veja. Sem água, sem luz, sujeitamos-nos, ainda vão deitar isto abaixo, veja lá. Havia bairros de lata tremendos. Mesmo bairros de lata. O termo é apropriado. Eram chapas de zinco, eram cartões. Na altura em que houve aqui as fábricas de automóveis, as tais fábricas de montagem vinham em caixotes muito grandes. Aquilo era precioso, eram paredes quase inteiras, aquelas placas dos caixotes. E era com aquilo tudo pregado, não é? E entrar na altura em que se faz mais domicílios, que é quando surgem as gripes e essas coisas todas, entrar dentro de uma casa dessas e ouvir chiar o vento a entrar pelas fisgas. Bom, e o esgoto correndo nas ruas, com as crianças, como a gente vê aí agora, imagens dos países africanos. Eu ainda assisti a isso, as crianças a brincarem com uma camiseta qualquer, sem cueca, sem nada, no meio do chão e o esgoto a passar por uma vala, não é? A construção clandestina apareceu em zonas legalmente protegidas. Nesta praia, por exemplo, num quilómetro de costa, surgiu uma aldeia ilegal. Neste agregado totalmente clandestino, não há esgotos, nem há água canalizada, nem eletricidade, nem arruamentos alcatroados, nem sequer uma estrada de acesso digna de tal nome. Mas há, inesperadamente, telefone instalado numa cabine pública no meio da praça principal. Há ainda uma escola primária oficial e um cinema que, naturalmente, encerra durante o inverno. E nesta igreja celebra-se missa todos os domingos. O Castelo é uma senhora que tem uma casa de móveis em Lisboa. Estas aqui, a seguir do Castelo, é do merceeiro. A outra é do mestre de obras. Duas que estão pegadas, é das guardas republicanas. Aqui são aqueles que puderam fazer aos 25 de Abril. Só depois de 25 de Abril é que isto começou a ser construído? Com certeza, pois. Só depois, claro, isto pagou-se as multas. Eu também fiz aquela, paguei 8 pontos. Este multa? Pagou 8 pontos também. Então e depois de pagar a multa já pôde cá ficar? E fico, continuo a ficar porque interessa ficar. Tenho lá os papéis, paguei 16 contos do lote do terreno. A quem é que pagou? Um senhor chamado Zé Augusto. E porquê estes terrenos aqui são todos dele? Para dizer, não sei. Há quem diga que sim, há quem diga que não. Falta saber. A Câmara nunca foi acima do homem. O homem continuou sempre a vender. Já não havia mais terrenos que aquele do Castelo. Continuou teve que arranjar aquele terreno lá em cima. Mas se ele vende é porque alguém nos compra também, não é? Com certeza. Então é porque ele também tem alguma autorização para vender. Mas isto é clandestino? As obras até mesmo fora daqui. A maioria está a fazer clandestina. Porque as senhoras câmaras não aprovam os projetos. Tem sido um sacrifício medonho, só a força de dinheiro. Eles passam por pelo embargo, realmente, mas não embargam obras. Portanto, as obras continuam? A obra continua. E depois já ninguém incomoda mais? Ninguém mais incomoda. Eles vêm cá todos os dias, mas vêm estar a continuar a obra, mas eles não dizem nada. A demolição foi feita em 1988. Os destroços ficaram na praia, onde, muitos anos depois, renasceu o bairro clandestino. Só a partir dos anos 80, os poderes públicos se preocuparam com o ordenamento. Mas muitas vezes
limitaram-se a legalizar o que já tinha sido construído. A maior parte da construção ilegal era constituída por moradias e prédios dos privados, como na Brandoa, por exemplo, que chegou a ser o maior bairro clandestino da Europa. Demorou mais de 30 anos a destruir as barracas do Conselho de Lisboa. Mas ainda há barracas nos concelhos vizinhos, em Loures ou na Amadora, por exemplo. Ao longo deste tempo, as câmaras foram construindo novos bairros sociais para realojamento. A Zona J, o Lagarteiro, o Aleixo, o Terrafal, Cruz Vermelha, a Pasteleira. Em muitos casos, foram uma má solução. Surgiram problemas numa escala ainda maior. Na habitação social nós demos um grande enfoque nos chamados custos controlados, até a designação é habitação de custos controlados. E eu costumo dizer que são controlados no dia que acaba a obra para serem descontrolados 20 anos depois. Porque em vez de perceber que uma obra é um bem, que não é comparável a um automóvel ou a um fato, uma roupa, que pode mudar de moda no ano seguinte, uma construção de uma habitação é algo que deve demorar a vida de uma pessoa, no mínimo. Em alguns casos, felizmente, duram séculos. E, portanto, a escolha dos materiais e esta visão de durabilidade devia ser a primeira preocupação do investimento público. Ou seja, vamos gastar mais durante a construção naquilo que vai garantir o menor custo de manutenção e conservação. E, portanto, o resultado final é que, ao fim de meia dúzia de anos, nós temos edifícios, geralmente com rebocos, cheios de chameiros de fendas ou chamado craquelé. Temos situações de conforto térmico que não satisfazem mínimas condições. Portanto, aquilo que devia ser a grande preocupação de estar à frente foi colocado em plano muito secundário. E, portanto, nós temos edifícios degradados que vão ter custos de manutenção que, ao fim de uma vida do edifício, vai ultrapassar seguramente o custo do investimento inicial. E esse custo vai ter que ser suportado por todos nós. Contrariamente à lei, muitas câmaras construíram estes bairros sem concurso público. O Tribunal de Contas investigou, instaurou dezenas de processos e condenou as câmaras. Mas a Assembleia da República aprovou a Lei 169/99, que impediu que esses processos tivessem seguimento. A lei da Assembleia da República é soberana. Portanto, a lei pode sempre, de repente, considerar que uma prática que era inteiramente ilícita passa a ser lícita. Mas, nessa altura, está na prática e de forma encoberta a amnistiar comportamentos censuráveis. Esta lei é uma amnistia para autarcas. Esta lei é uma amnistia feita à medida e disfarçada. Quer dizer, porque olhando para ela, amnistia. Onde é que está escrita amnistia? Onde é que está? Não há aqui amnistia nenhuma. Substancialmente é uma amnistia que aparece envolvida nestas normas em que se alteram competências, se criam leis para aplicar a lei no tempo em que se remete para uma lei anterior e, imediatamente, todo um conjunto de processos de crime que incriminam pessoas concretas desaparece. Uma espécie de passe de mágica legislativa. É claro, é sabida a grande influência que tem as autárquicas na Assembleia da República. É sabido que grande parte dos deputados foram ou são vereadores, presidentes da Câmara. É sabida a força dos autárquicas no aparelho partidário. E sabendo tudo isso, podemos perceber como é que isto foi feito e como é que, de repente, uma investigação de anos e anos do Tribunal de Contas ficou totalmente transformada em papéis para arquivar, sem mais qualquer hipótese de ter dentes em relação às pessoas que deviam ser punidas por estes ilícitos. Depois de 20 ou 30 anos de crescimento desordenado, de muita construção clandestina e de corrupção, tem sido difícil inverter estes processos, fazer aplicar os planos diretores e fiscalizar as obras. Um plano diretor municipal hoje demora 9 anos e médio a ser aprovado, um plano de urbanização 6 e um plano de pormenor 4. Como não é possível nem desejável este tempo para agilizar as operações da pressão urbanística, restou, digamos, como única solução do urbanismo, o projeto de loteamento de iniciativa privada.
Esse sim, consagrado na lei, e, portanto, qualquer privado propõe um projeto de loteamento sem ter como referência intermediária os planos de urbanização nos planos de pormenor. E, portanto, tivemos um país, digamos, teoricamente sujeito a 308 PDMs, mas somatório avulso do direito de cada um e da visão de cada promotor. Portanto, o país não é verdadeiramente um país sobre essa matéria organizado, mas um país de somatórios de bocadinhos, cuja soma é uma má organização. Eu receio que o autarca corrupto tenha vantagens comparativas em relação ao autarca honesto. Porque nada se faz sem 50 despachos, 50 requerimentos. Tudo isso leva meses e meses e meses. Se o autarca for honesto, segue as vias normais e espera pela decisão. Se o autarca for desonesto, tentará subornar alguém ou trocar favores políticos, pelo menos, para conseguir a decisão mais rápida. Se calhar, em imensos casos, o autarca desonesto consegue decisões mais rápidas e, portanto, consegue melhor eficácia que o autarca honesto. Mas se isso acontece, Deus nos acuda. Quer dizer, se o ser para meio aqueles que são desonestos, temos a explicação dada para a selva em que temos vivido em matéria de construção, urbanismos e autarquias dos últimos anos. O desordenamento urbano torna muito difícil a vida de centenas de milhares de pessoas que todos os dias entram nas grandes cidades para trabalhar. Já era assim nos anos 70 e piorou nos anos 80. Sete horas da manhã. Numa povoação dos arredores de Lisboa, o despertar antecipa-se. A vida cá fora ainda não começou, mas para a família Cobra todos os minutos são contados. A corrida contra o tempo começou às 6:45, a hora a que se levantam. Um erguer da cama sem lugar para hesitações. A Graça preparou o almoço que levam para o emprego, o lanche do Luís para a escola e a casa essa ficou já em ordem, tornando-a mais apetecível quando regressarem à noite. Não houve tempo a perder. Chegam à paragem à hora exata do autocarro. Esta é apenas a primeira das 4 etapas que ainda terão de percorrer. Entretanto, outros chegam de barco de outras paragens, de outros pontos ao redor de Lisboa, para virem também eles trabalhar na capital. A distância entre a residência e o lugar de trabalho tem aumentado a tal ponto que a realidade já ultrapassa em riqueza a própria imaginação. À espera deles está, contudo, a confusão de todas as manhãs lisboetas, o trânsito avolumado, os engarrafamentos. São rostos cansados de um dia longo que quase não tem fim. É o regresso a casa. Para muitos, a caminhada só agora começou. À frente deles estão ainda 2 horas de um percurso moroso que fatiga mais que as 8 horas de trabalho dispensado no emprego. E olha como é que está aqui. Vai, em frente, vai em frente. Vai em frente, fica, paro aqui já. Então o que é que queres? Não há hipótese. Um dia era por ali. Não, pá, isso vais lá ter acima onde a gente saiu, exatamente. E aqui eu estou a ver, não é cada vez pior. Aguenta, pá, esquece, estás aqui. Hoje a história repete-se, sejam ricos, remediados ou pobres.
Isto é igual lá em cima. Estar aqui até lá em cima. Este casal vive em Algueirão, perto de Sintra. Começou o seu dia às 6 horas da manhã. Depois de deixarem os 3 filhos na escola, os pais metem-se à estrada para Lisboa. Apesar de viverem a menos de 30 km do local de trabalho, vão demorar cerca de 1h30 a fazer esse percurso. As cidades estão saturadas de carros. Os transportes públicos são insuficientes. Em muitos casos, só são pensados quando já é tarde. As pessoas organizam as suas vidas ao minuto para chegar a tempo à escola, apanhar um autocarro, tomar o barco ou o comboio, chegar a horas ao trabalho. Isto é uma situação insuportável. Que a média, 1h30 de viagem para Lisboa de manhã e 1h30 à tarde, são 3 horas dentro do carro. Ao fim da semana são 15 horas e ao fim do mês são 60 horas dentro do carro. É muito tempo. Se pudermos poupar pelo menos metade do tempo, é proveitoso. Tem havido progressos nos transportes públicos. Generalizaram-se os espaços sociais. Há estações que combinam os vários tipos de transporte. Já há autocarros e comboios com aquecimento e ar-condicionado. Apesar das melhorias, os portugueses continuam a sofrer as consequências da construção desordenada. Por todo o lado, só se vêem gruas e guindastes. Parece que o país está sempre em obra. Parece que as obras nunca acabam. Primeiro, as cidades cresceram. Depois, fizeram-se os planos. Fazem-se as casas e, muitas vezes, só depois de as pessoas lá viverem, é que se terminam os acessos, os espaços públicos e as redes de eletricidade, de gás e de saneamento. Finalmente, aparecem os serviços, como a escola e a saúde. E quase sempre, por último, os transportes públicos. O transporte privado é, muitas vezes, a única opção. Com o excesso de carros, circula-se cada vez mais devagar, com mais espera. Por que é que não anda mais gente do comboio? Por questões que se prendem com o próprio transporte das pessoas às estações, porque por vezes são distâncias significativas que as pessoas têm que utilizar o carro para levar para o pé da estação. Vêm de carro, têm que vir de carro, como nós, aliás, e temos de deixar o carro ali, numa rua. As ruas, nas zonas das estações, estão atafolhadas de carros, normalmente. Os centros das cidades degradam-se. Lisboa e Porto, por exemplo, estão já a perder população. Há milhares de casas vagas, abandonadas e devolutas, à procura de oportunidades de especulação. Mas a cidade vai crescendo na periferia. Depois da infraestrutura feita de uma nova urbanização, vem a escola, vem a esquadra da polícia, vem o centro de saúde. Ou seja, estamos a duplicar um conjunto de equipamentos sociais que custam dinheiro, quando nos centros da cidade temos tudo isso feito, não estamos a utilizar, como se fosse um país rico, e nem sequer temos pessoas. Isto, de facto, é um pouco absurdo, resultando da forma, talvez, pouco de estratégia que tem havido para tratar o urbanismo em Portugal. É um somatório de coisas. Às vezes corre bem, outras vezes corre mal.
Há poucas casas para alugar. Por isso, a maioria das famílias recorre ao crédito e compra casa. Portugal é, na União Europeia, um dos países com maior número de proprietários. Mas viver na cidade é caro. Constrói-se cada vez mais longe do centro, onde os terrenos são mais baratos. As pessoas vivem cada vez mais longe do seu local de trabalho. Numa grande cidade desordenada, desaparecem as redes familiares e de vizinhança que ajudam as famílias. A vida torna-se assim mais difícil. Muitos pais, e sobretudo mães, passam os dias em correrias, de casa para a escola, da escola para o emprego, do emprego para a escola, da escola para as compras, das compras para casa. Há miúdos que veem os pais ao fim de semana. Temos alunos que os pais saem bem cedo, porque a mãe entra às 8, algures em Oeiras, então vai daqui, levanta-se às 6, 6h30 já não está em casa, e quando chega a casa, ou tem o filho a ver televisão muito tarde, porque aproveitou que o pai e a mãe não estavam, ou então depois já está a dormir e só vê a mãe ao fim de semana, que é sempre muito complicado. Portanto, são alunos que são responsabilizados muito cedo. Eu, quando estava na Associação de Pais, deparei-me ali com alguns casos. Os miúdos entravam às 8 da manhã. Os pais, como iam trabalhar, as mães iam fazer limpezas, portanto, às 6 horas da manhã já tinham que estar em Lisboa. Às 6 os miúdos já estavam à porta da escola. E ficavam na escola até às 6, 7 da noite. Porque não tinham onde ficar. Ou então ficavam ali ao pé na igreja, a brincar, ou ficavam na paragem do autocarro, entregues a si próprios. Porque não tinham ninguém para tomar conta deles. Lisboa e Porto são cidades onde há muita desigualdade social. Talvez isso não seja muito diferente de tantas cidades na Europa, onde também há condomínios de luxo, prédios da classe média e bairros pobres. Mas mais do que isso, Lisboa e Porto são cidades desordenadas, com obras que nunca acabam. Primeiro vem a água, tapa o buraco. Depois abre o buraco e põe esgoto. Depois eletricidade. Depois o gás. Depois o telefone. Depois a televisão por cabo. Depois muda o gás. Corrige o esgoto. Repara a água. Nada se faz ao mesmo tempo. O espaço público é pouco cuidado. Os níveis de ruído são excessivos. A poluição urbana é elevada. Os espaços verdes e de repouso são pequenos e maltratados. A limpeza e a manutenção das ruas e dos passeios são deficientes. Os tempos de deslocação são exagerados. Não há estacionamentos suficientes e a lei que a isso obriga não é cumprida. As cidades mais antigas são frágeis, com riscos de sofrerem da falta de água, de falhas de eletricidade, de inundações ou da derrocada de prédios maltratados. Há zonas degradadas onde é particularmente violento ser pobre e velho. É na cidade que se organiza a vida moderna. É na cidade que homens e mulheres são mais livres e mais cultos. É na cidade que se podem melhor organizar os serviços de saúde e de educação. É na cidade que há mais igualdade de condição entre todos. É na cidade que se conhecem outras pessoas. É na cidade que nascem e se satisfazem as aspirações próprias do mundo moderno.
Mas é difícil viver nestas cidades portuguesas.